enfraqueceu o presidencialismo brasileiro. Transformou o presidencialismo brasileiro muito mais parecido com um semipresidencialismo ou até mesmo como um parlamentarismo disfarçado, esquisito, bastardo. E ruim, né? Porque não dá para você tirar o primeiro-ministro. Não dá para você tirar o primeiro-ministro e os congressistas não são responsabilizados por nenhuma política que é implementada no país. Eles votam, eles participam, às vezes eles impõem as políticas e jamais são cobrados por elas. E aí é o desastre que a gente conhece, né? Vamos seguir em frente falando de outra pesquisa, dessa vez da Nexus BTG, que foi divulgada hoje. Ela mostra que 22% dos eleitores de um eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro votariam por rejeição ao adversário. Esse voto útil é maior na base do senador, 31%. Perdão. Esse voto útil é maior na base do senador. 31% escolheram apenas para derrotar o petista, enquanto 16% dos eleitores de Lula fariam o mesmo para vetar o retorno de Jair Bolsonaro, do filho de Jair Bolsonaro ao poder. O apoio ao atual presidente é mais convicto também, com 80% de seus eleitores o considerando o melhor candidato, ante 64% de Flávio Bolsonaro, que enfrenta desgastes recentes envolvendo Michele e o banqueiro Daniel Vorcaro. Em eventual segundo turno, em quem você votaria? Tá aí, né? Flávio Bolsonaro, 44%, Lula, 47%. Aí já é o resultado final, né? Não tem nenhuma segmentação, é uma informação pura sobre a intenção de voto. Essa é a simulação de segundo turno, que mostra que a distância entre os dois candidatos encurtou de 6 para 3 pontos percentuais, certo? E são os números que vocês viram. O petista tem 47 e o Flávio Bolsonaro 44. Rodolfo. Então, essa quedinha aí eu estava falando de sutilezas, falei mais cedo, era em relação a exatamente essa pesquisa aí. Porque o Lula oscilou ali no segundo turno contra o Flávio 2 pontos para baixo, mas no primeiro turno, a indicação do Lula no Nordeste foi de queda de 5 pontos. E aí isso está sendo interpretado como reflexo do envolvimento formal do Jacques Wagner, ex-governador da Bahia, senador baiano e, até semana passada, líder do governo Lula no Senado, com o caso do Banco Master. A gente vai ter que ver também aí as próximas pesquisas, vai ter uma pesquisa Atlas também, Atlas Intel, que está programada para ser publicada na quarta-feira, para ver exatamente qual foi o impacto para o Lula. E aí a gente está agora nessa, de ver qual que é o impacto de cada problema que acontece com cada um dos candidatos. Essa pesquisa, os dados foram coletados de sexta-feira a domingo, a Nexus, então especula-se que possa também ter algo do impacto do que seria o que deu do vídeo da Michele para o Flávio. Inclusive o Flávio celebrou, numa entrevista que ele deu hoje à tarde aí, dizendo que não teve impacto nenhum. Acho cedo para dizer isso, até porque é um eleitorado muito específico no qual a gente está de olho, como eu já falei, em relação a essa história. Então, acho muito cedo para o bolsonarismo, para a família Bolsonaro celebrar que não teve impacto. Imagino que vai ter sim algum impacto sensível, mas é pior do que isso. Porque esse vídeo da Michele, apesar de o Flávio já ter dito durante, inclusive, aliás, foi na sexta-feira já, ele falou, caso encerrado. Esse caso não está encerrado porque esse vídeo ele foi gravado e ele será replicado até o dia da eleição. Então, o vídeo não vai acabar, não vai morrer. A gente já tem informação de que o PT pretende usar esse vídeo contra o Flávio e, enquanto isso, o Flávio continua tentando fazer gestos aí para o eleitorado feminino. Tá dizendo que a vice dele, por exemplo, vai ser mulher. E não é por acaso isso. Vai ser mulher porque ele precisa fazer algum aceno a esse eleitorado para conseguir os votos dele. Isso está escancarado, está evidente. Agora, a questão é, como a Madara até já falou, se isso vai ter algum efeito, porque todos os sinais que eles fazem em relação ao eleitorado feminino são contrapostos pelas atitudes espontâneas deles em relação às mulheres. Então, realmente é uma situação muito difícil na qual eles se meteram aí, e acho muito difícil que eles consigam sair, porque ainda que ele ponha uma mulher de vice, e agora estão muito especulando a Daniela Marques, que é essa ex-presidente da Caixa, que seria originalmente
a sua assessora na campanha, assessora de pré-campanha, potencialmente uma ministra e agora, potencialmente também, a vice da chapa do Flávio. E tem que ver no que vai dar isso aí, mas essa pesquisa Nexus, por enquanto, parece ter mostrado, ainda que de forma muito sutil, o impacto do caso do Banco Master para o Jacques Wagner na perspectiva de tentativa de reeleição do Lula. Perfeito, porque, enfim, o caso Jacques Wagner estava se desenrolando já há um bom tempo. Ao contrário do vídeo da Michelle, é uma informação que já está começando a decantar, já está começando a chegar a todos os lugares onde poderia chegar, né? Madame, é inegável que, comparando com as levas anteriores de pesquisas, parece que cessou a queda do Flávio Bolsonaro. Por outro lado, os pesquiseiros das campanhas costumam dizer que é preciso esperar 10 dias, 15 dias para ver o impacto real de qualquer notícia negativa numa campanha, né? Qual que é o seu feeling a respeito desse resultado? Não deu nada da Michelle mesmo, ou ainda vamos perceber isso mais na frente? Eu entendo que nesse momento não dá para saber se o vídeo é bom ou ruim para a Michelle, nem se ele é bom ou ruim para o Flávio. Acho que depende de decantar e depende muito das outras atitudes que a campanha também está tendo. Isso de sair chamando a Damares de puta, de dobrar a aposta para cima da Michelle, todo o bolsonarismo chamando ela de Michelle Firmo, não chama mais de Bolsonaro. Inventar coisas sobre amante de Damares, isso e aquilo, e a pessoa que inventa e não é contraposta pela campanha do Flávio é um cara que foi o maior milagre da história do Brasil. Quando ele estava com a mulher antiga dele, estava paraplégico, casou com uma mais nova gostosona, Deus fez sua obra e ele voltou a andar. É essa pessoa que está falando mal da Damares. Então, assim, e não são contrapostos. Então, o fato deles terem escalado tanto, porque acho que muita gente não percebeu esses ataques de dezembro até o vídeo da Michelle, hein? Eu andei falando com várias pessoas e eles não tinham percebido que era algo sistemático, falando de sexualidade e diário. E o Flávio vendo a irmã dele lendo isso sobre a própria mãe, e beleza? E pode continuar? Porque eu vou ficar quieto aqui, eu não vou falar que eu desaprovo. Isso agora circulando pode ter um outro efeito. Eu pensando pelo lado da moralidade, caso as pessoas tenham um mínimo de moral. Mas tem aquela coisa da normalização do ressentimento contra madrastas, do prazer que as pessoas têm em esculachar uma mulher publicamente, do prazer que as pessoas têm de fazer fofoca sobre a vida sexual dos outros sem nem conhecer. Pode ser que essa aposta, que é a que o Paulo Figueiredo faz agora, que é a que o Eduardo faz, que o Alan dos Santos faz, e que o Flávio Bolsonaro endossa, o Flávio está apostando nisso também. E hoje em dia, para você poder esculachar uma mulher, chamar de puta, de vagabunda, sentir prazer com o sofrimento da família dela vendo isso, isso pega mal. Pega mal socialmente. Onde que dá para você fazer isso? Onde? Nesse grupinho que eles criaram. Se eles conseguirem juntar um tanto de gente que sinta prazer com isso para um justificar o outro, pode ser que seja ótimo para eles. Na campanha de 2018 foi ótimo para eles. Nem surgia maluco lá no meio, surgia gente que seguia a mulher na rua para comprovar que era puta, seguia a ameaça contra a família. Para eles foi ótimo isso. Juntar um monte de gente que tinha prazer mórbido com isso e não tinha onde viver essa experiência. Então, assim, não dá para saber ainda o que é que vai acontecer. E mais, depende do lado do Lula também o que é que acontece, né? Madá, você falou uma coisa muito importante aí, e para confirmar o que você está dizendo. As pessoas, de fato, não sabem desse tratamento em relação a Michelle Bolsonaro. Hoje eu estava falando com um colega, e aí ele estava especulando sobre, mas por que ela fez isso logo agora? De onde que saiu isso? E, inclusive, ele estava numa perspectiva de que o PL
teria organizado, porque só algo assim justificaria. E aí eu falei pra ele, olha, ela tá sendo atacada por esse pessoal desde dezembro, intensamente. E ele não sabia, de fato não sabia. E eu acho que isso é relevante, porque agora, quando ela grava o vídeo e eles reagem e continuam no tensionamento, eu acho que, de fato, essa relação conturbada aí, esses ataques, eles vão chegar pra mais gente. E o efeito, de fato, a gente vai ver ainda, tá? Não, é só o começo. Até porque os adversários vão usar contra eles. Então, realmente, é um grupo muito específico, é coisa de rede social, mas a Michelle recebe esses ataques, né? E para mim, de onde eu vejo, ela estava reagindo pode ter ocorrido algum ataque mais grave, mais drástico ali, ou simplesmente ela perdeu a paciência e quis se distanciar deles. Para explicar, inclusive, essa distância que ela tem da pré-candidatura do Flávio, não como algo que ela quer fazer, mas é a mesma coisa, eu bato nessa tecla, que o Nicolas disse. E eu não fui convidado para participar disso aí. Como é que vocês estão cobrando que eu participe se vocês não me convidaram? Então ela expôs isso. E até agora ela não foi convidada para participar e provavelmente não vai ser. Então, pelo menos, inclusive o Paulo Figueiredo fez essa cobrança já também em relação a Michelle, eles todos fazem. Ela está dizendo, eu não participo porque não me convidaram para participar. E aparentemente não vai ser convidada. E foi escanteada ainda, bypassada, porque assim, o que é o correto? O Flávio, como candidato de um partido, chamar a presidente da ala de mulheres do partido, que todo partido tem, tipo PL Mulher, e pedir para ela organizar. Ele organizou sem falar com ela e convidou ela para ir só depois do vídeo. Bypassou ela total, isso não existe em nenhum partido político. E isso que você falou, Rodolfo, sabe que me chamou muita atenção? Porque as pessoas não se ligaram que isso vinha acontecendo de forma sistemática e que não são críticas. São ataques sexualizados, invenção de fanfic sexual sobre ela, e é o dia inteiro sem parar. Eu lembro... Você lembra quando a Ana Campagnolo foi defender ela? Que depois a Ana Campagnolo foi para um evento lá nos Estados Unidos e apareceu o Alan dos Santos gritando assim em cima da moça, ele bem maior que a moça, uma cena horrorosa. Quando eu fui censurada pela AGU a pedido da Erika Hilton, esses todos aí vieram fazer ataques contra mim do mesmo nível. E a Michelle me defendeu. E aí eles foram atacar a Michelle. Então, assim, todos os dias, vamos dizer, ela compartilha o post de alguma candidata que se elegeu graças a ela, que tem muitas, de uma deputada, de uma senadora, que fez um negócio para surdos. Por que olha aí, Michelle Firmo está apoiando essa puta, é uma traidora, não sei o quê. São 6 meses, todos os dias disso, dia e noite. E o Flávio calado. Eu fui no podcast uns 2 meses atrás, que essa era a minha pergunta. Essa era a pergunta do host do podcast. Uns 3 meses atrás eu fui. Por que o Flávio está calado? Porque, assim, as pessoas, no geral, não sabiam, às vezes, nem dos ataques, nem da constância, nem do envolvimento dos top influencers do bolsonarismo, nem que o Eduardo reposta esses ataques. Não sabiam. Mas o Flávio sabe. O que impediu o Flávio de abrir uma live e falar: eu respeito a minha madrasta, debate política é outra coisa, respeitem a mulher do Jair Bolsonaro? O que impediu ele de fazer? O fato dele ser a favor. Não tem outra explicação, são 6 meses. O fato de ser a favor, possivelmente, Madai, eu diria que também é o seguinte, a confiança ou a crença de que era um fenômeno de bolha, certo? Estava ali contido na bolha bolsonarista, na bolha dos influencers bolsonaristas de internet, que é menor ainda, certo? Só que agora eles não se deram conta de que o vídeo da Michelle abriu um furo nessa bolha. E na medida em que eles começam a reagir do mesmo jeito, continuando, eles vão alargar essa bolha e as pessoas vão começar a olhar lá para dentro. As pessoas que não sabiam disso que vocês estavam mencionando vão começar a descobrir que estava acontecendo há meses, e daí sim pode vir o dano, né? Eu tenho a impressão que uma das explicações é essa. O Flávio Bolsonaro falava, bom, isso aqui é um fenômeno puramente da raiz bolsonarista, do macho beta, ou alfa, ou sigma, seja lá o que for, bolsonarista,
Deixa eles falarem. É a minha base. Mas não estão vendo lá fora. Você gostou desse corte? Deixe seu like, ative as notificações e se inscreva no canal para estar sempre atualizado.